Desde 2009 eu estava pensando em fazer este vídeo e acho que chegou o momento, até porque estamos começando 2020. Esse é o primeiro vídeo desta nova temporada, desse novo ano aqui dentro do canal Conhecendo Jung. E hoje eu quero contar para vocês como foi a minha trajetória até a psicologia junguiana. Eu vou contar para vocês como e onde tudo começou, o que estava acontecendo com a minha vida lá no passado e principalmente como a minha história de vida me colocou dentro do consultório. Sejam bem-vindos ao canal Conhecendo Jung. Tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo bem, espero que vocês tenham passado uma ótima virada de ano, um Natal muito gostoso em torno ou próximo das pessoas que você ama. E vamos lá, vamos começar o ano de 2020. Espero que também que você já tenha feito os seus planos, colocado aí tudo num papel, tudo que você quer que aconteça no ano de 2020. Porque eu já fiz o meu planejamento. E uma das minhas tarefas este ano é crescer muito com o canal. Então eu quero convidar você para crescer junto com a gente. Façam as suas sugestões, assine o canal, clique aí no sino de notificação para você ser notificado de todos os vídeos que a gente sobe aqui no canal, que a gente publica aqui no canal. E como você sabe, a cada 15 dias, sempre na segunda-feira, um vídeo novo. Por volta das 9h30, 9 horas, depende se eu vou colocar ele para fazer uma estreia ou não, tá? Mas eu vou deixar isso bem claro para vocês. Eu quero mudar um pouquinho a cara aí da apresentação do canal, lá o banner que fica exposto aí na página, e a gente vai melhorar algumas coisas aqui. Então mandem as suas sugestões, falem o que vocês querem para esse ano de 2020 e a gente vai tentar trazer tudo isso aqui para dentro do canal. Perfeito? Bom, vamos lá, vamos começar esse assunto que é muito interessante, que eu já havia prometido para vocês que eu ia falar a respeito disso. Falar como tudo começou na minha vida como psicoterapeuta. Uma das minhas motivações para fazer esse vídeo eu tenho um objetivo de deixar muito claro para vocês qual é a minha trajetória, qual a minha formação. E eu acho que a primeira coisa a ser falada hoje é que eu não sou psicólogo. A minha formação de origem é de administração, com ênfase em informática. Talvez você faça uma cara assim, nossa, mas o cara é de administração com ênfase em informática, trabalha com computador? Sim, eu trabalhei muito tempo, ainda trabalho com computação, trabalho com banco de dados e todas essas coisas relacionadas à informática. E eu divido meu tempo entre estar lá neste trabalho e estar aqui dentro do consultório. Talvez você tenha feito uma cara de espanto quando eu falei que eu não era psicólogo. É a mesma cara que todo mundo faz quando eu vou contar isso, porque eu deixo muito claro para todo mundo que me procura, que vem procurar o trabalho que eu faço, eu deixo claro para essas pessoas que elas não estão com um psicólogo, elas estão com um psicoterapeuta junguiano, com um analista junguiano em formação, porque eu ainda estou terminando a minha formação de analista, mas eu vou falar a respeito disso para vocês entenderem um pouquinho melhor o que vai diferenciar essa nomenclatura entre psicoterapeuta e analista. Voltando um pouquinho na minha história de vida lá atrás, eu estava num outro momento, eu estava mais ou menos com 23, 24 anos, estava morando junto num outro relacionamento com uma outra mulher. E esse relacionamento, ele estava muito conturbado, cheio de idas e vindas, terminava e reatava, então era uma coisa super difícil. Num determinado momento, a empresa, se eu não me engano, a empresa pagou um workshop para ela, ela foi fazer esse workshop e voltou cheio de panfletos. E um desse panfleto dizia
trazia informações a respeito de um treinamento que iria acontecer num final de semana fora de casa, né, num regime de imersão, isso que eu queria dizer. Porque todo treinamento vai ser fora de casa, é evidente, a não ser hoje, que é muito diferente, porque naquela época não existia essa coisa de ensino à distância, né? Então as coisas mudaram muito hoje, mas era um treinamento com uma imersão proposta. Então você ia final de semana, ficava sexta, sábado e domingo, e iria participar lá desse treinamento, cheio de dinâmica, cheio de coisas. Mas vamos lá, deixa eu falar como que foi tudo isso, porque naquele momento eu estava assumindo uma posição que eu poderia até falar que era de liderança num projeto novo. E como esse treinamento estava falando de ser líder, eu pensei comigo, bom, eu vou aprender algumas técnicas de liderança e tenho certeza que isso vai ser bom para o meu trabalho, mas vai ser bom também porque eu vou ficar um final de semana fora, vou poder pensar muitas coisas e vamos lá, vamos ver como que vai ser isso. E me inscrevi, fiz lá, paguei o treinamento e fui. Chegou o final de semana, eu fui. Quando chega lá, para minha grande surpresa, era um treinamento sim de liderança, mas não era um treinamento para desenvolver habilidades corporativas para o mundo corporativo, não. Era um treinamento para você desenvolver autoconhecimento, né? Então era um treinamento para ser líder, de fato, mas da minha vida, e não ficar preso a algumas coisas que dizem respeito à sua vida, né? Mas que não fazem sentido para você. Então, esse treinamento me colocou dentro deste mundo, esse treinamento me colocou pela primeira vez. Pela primeira vez não, porque eu já tinha feito terapia, mas tinha sido muito breve, eu não tinha entrado direito no processo, né? Não estava pronto para aquilo. Mas esse treinamento me abriu esta possibilidade. Então foi uma surpresa para mim, porque vejam só, um cara que sempre estava lidando com exatas, sempre estava ali trabalhando com computadores, que é uma coisa muito racional. Quando chega num treinamento e eu começo a ver que a separação dos meus pais, a maneira como tudo isso aconteceu, quando eu tinha 6 anos de idade, influenciava os meus relacionamentos, foi uma surpresa. Mais que isso, e que foi muito interessante, assim, porque nesse treinamento eu também percebi que eu tinha uma cachorrinha e por alguma razão essa cachorrinha ela foi dada e eu sofri muito com essa partida dessa cachorrinha. Porque toda vez que acontecia alguma coisa, eu ia lá me lamentar com a cachorrinha e tal, então ela era muito importante. Mas ela também influenciava a minha vida de adulto. Então, nesse treinamento, eu pude perceber como que a psicologia pode mudar como que você enxerga o mundo. E foi isso que aconteceu. Eu saí de lá com uma outra visão a respeito de mim mesmo. E claro que essa nova percepção de mim fazia com que eu enxergasse o mundo de diferentes ângulos, como eu nunca havia enxergado antes. Bom, eu voltei super entusiasmado, achei que ia mudar o meu relacionamento. Mudou, mas mudou principalmente que a gente pôde terminar, a gente se separou e foi muito mais tranquilo, muito diferente de como as coisas estavam acontecendo. E quando isso aconteceu, eu fui fazer um outro treinamento. Na mesma empresa, essa empresa se chama Quatro Tempos, eu vou deixar um link para vocês aí na descrição, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. Esse treinamento hoje, ele se chama Leader Training. Existem muitas coisas que envolvem esse treinamento, porque muitos amam
e muitos odeiam também. Eu sou um apaixonado e eu estou envolvido com isso até hoje. Bom, quando eu separei, eu fui fazer um outro treinamento lá na Quatro Tempos, que era basicamente uma continuação do primeiro que eu havia feito. E ali, pela primeira vez, eu comecei a perceber uma coisa, comecei a perceber que aquilo falava muito comigo, que aqueles treinamentos mexiam muito comigo toda vez que eu ia fazer algum, que eu ia participar de algum. Mas percebi também que eu gostava muito da postura dos treinadores, de como eles lidavam com as coisas e principalmente com o envolvimento que eles tinham com tudo que acontecia. Principalmente com a relação humana ali, com as relações com os treinandos. Aquilo me fascinou de tal forma que eu decidi que eu ia fazer aquilo também. Então ali começa tudo, porque eu começo a me preparar para esse mundo novo, eu começo a estudar como que eu ia fazer, como que eu ia me preparar para participar, para fazer parte daquela equipe, para fazer o mesmo que aquelas pessoas faziam. Né? Um dos grandes objetivos que eu achava para mim era que eu queria oferecer a mesma coisa que ofereceram para mim. Depois eu fui entender que não, que a coisa é um pouquinho diferente, mas eu vou chegar lá. Bom, eu pensava assim, bom, será que eu tenho que fazer psicologia então? Será que eu tenho que ir para uma graduação de psicologia? Não, vamos lá, vamos buscar como é que eu faço para fazer um treinamento, para fazer uma formação para isso. Entrei em contato lá com uma instituição que dava um treinamento de imersão também, só que era uma semana de treinamento, que preparava você, era um programa de preparação que estava muito relacionado com a psicologia transpessoal. Só que eu não conseguia entrar nessa formação. Por alguma razão, o treinamento não acontecia ou não me permitiam fazer esse treinamento. O que aconteceu? Eu não desisti. Eu peguei o currículo de todo mundo que fazia parte daquela equipe e fui olhar. Falei assim, bom, o que essas pessoas estudaram? Uma das coisas que eu achei era a programação neurolinguística. Então, fui lá fazer uma formação de programação neurolinguística, isso mesmo. Eu tenho uma formação em PNL. Hoje eu sou master em PNL. Estudei bastante a programação neurolinguística, mas ela foi muito importante para a minha vida, para a minha postura de terapeuta, mas só aquilo eu entendia que não era válido para você se colocar diante de outra pessoa. Eu achava que eu precisava fazer outras formações. Né? Então fui lá, busquei mais um pouco, olhei lá o currículo de outra pessoa e lá ela falou assim, ela havia feito uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Assim, opa, eu vou fazer isso, então vou fazer essa pós-graduação. Busquei algumas pós e até que eu encontrei uma que permitia que pessoas que não eram psicólogos e nem eram médicos, que era permitido que se cursasse aquela pós-graduação, mas eu tinha que fazer uma entrevista inicial. Nessa entrevista, o entrevistador perguntava quais eram os meus objetivos, o que eu queria com aquela pós-graduação, enfim, fazia algumas perguntas. E aí eu consegui entrar nessa pós-graduação. Foram 2 anos e meio estudando psicologia transpessoal. Ainda assim, naquela época eu estava muito em dúvida se eu deveria ou não ir fazer a graduação de psicologia, né? Mas continuei lá a minha pós-graduação. Quando estava chegando
acho que 8 meses antes de terminar, que a gente tinha que começar a decidir sobre a temática do trabalho final do TCC, eu decidi que eu ia falar a respeito de processos de regressão. E fui lá e comecei a estudar um pouco esse assunto, mas eu achava que era pouco eu estudar por minha conta e fui buscar uma formação também. Eis que eu acho uma formação de processos regressivos que se chama Deep Memory Process, ou na tradução, processos de memória profunda. Este treinamento, esta formação, ela foi idealizada pelo Roger Wilgers. Ele já faleceu. Inclusive ele faleceu uma semana antes de começar a minha formação. Então essa formação acabou que foi dada por uma outra pessoa que era muito próximo do Roger. E ali começa meus primeiros contatos com a psicologia junguiana. Porque veja só, o Roger Wilgers, que havia idealizado essa DMP, que a gente chama, ele era um analista junguiano também. Só que em um determinado momento da vida dele, ele conheceu a terapia de vidas passadas, né, a TVP, e foi fazer uma formação, só que ele fez uma síntese da TVP com muitos conhecimentos da psicologia junguiana. Né? Então, ele juntou tudo isso, mais alguns conhecimentos da tradição budista, né? Porque ele traz os conceitos de bardos para dentro da formação dele. Então a gente estudava várias coisas. E foi meu primeiro contato com a psicologia junguiana. Mas ali foi muito importante para mim porque eu percebi que eu poderia fazer de fato esse trabalho sem ter que necessariamente passar por uma graduação. Hoje, se alguém me pergunta, se alguém está lá começando a sua tomada de decisão sobre qual graduação deveria fazer, com certeza eu iria indicar para fazer a psicologia. Eu acho super importante, passei muito tempo pensando se eu deveria ou não fazer, mas nessa formação de processos regressivos, eu percebi algo. Eu percebi que eu estava muito preparado, estava muito mais preparado que muitos psicólogos que estavam ali naquela formação, que muitos médicos que estavam ali naquela formação. E não é por conta de desmerecer nada, mas é por conta da entrega que estava acontecendo. Eu estava muito entregue para tudo aquilo, meu objetivo estava muito claro na minha cabeça, que era ir trabalhar naqueles treinamentos. Né? Então tudo que eu fazia, tudo que eu me propunha a fazer, eu entrava de cabeça. Então isso me dava uma certa vantagem. E uma outra vantagem também era que, como eu não era psicólogo, eu tinha que estudar muito mais, porque eu sabia que eu iria ser exigido muito mais. E me dediquei, fiz o meu trabalho de conclusão de curso da psicologia. Opa, caiu um negócio aqui. Fiz meu trabalho de conclusão de curso da psicologia transpessoal, né? Apresentei, fui muito bem aceito. E depois eu fui procurar uma formação de psicologia transpessoal, ou de psicologia junguiana. E aí que começa a minha saga de fato, porque, como vocês sabem, muitos cursos não aceitam pessoas de fora do campo da saúde. Só aceitam psicólogos ou médicos. Aonde tinha uma certa abertura para você conseguir entrar numa formação assim, é na psicanálise, que você precisa passar você precisa ser
já paciente de uma pessoa, de um membro lá da associação, e tem muitos anos de análise também, de psicanálise, e pleitear lá uma vaga, né? Então eles vão decidir se você pode ou não. Se você não for psicólogo ou médico. Pelo menos era dessa forma que eu havia entendido quando eu fui ler naquela época. Mas eu encontrei o IGEP, que dava uma pós-graduação, aliás, dá uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, e aceitava pessoas com uma graduação de outra área. Então, entrei lá no IGEP, me dediquei ao máximo também, e tudo isso eu fui colocando aqui na minha bagagem de terapeuta também. Lá na formação do IGEP, na pós-graduação do IGEP, você tem que participar lá das supervisões em grupo. Você precisa fazer 100 horas de supervisão em grupo. Quando eu comecei a psicologia transpessoal, a psicologia junguiana, olha, a psicologia transpessoal não quer sair da cabeça hoje. Bom, voltando. Quando eu comecei a psicologia junguiana, eu tinha chegado lá para o Carlos Frois, que é quem coordena os cursos da Quatro Tempos, e falei para ele, olha, eu estou pronto para entrar nesse treinamento como um treinador. E eu quero fazer parte da sua equipe. E se não for com você, vai ser em outro lugar, porque eu quero trabalhar com isso. Ele olhou para mim com uma cara de espanto, né? Com certeza ele pensou em como eu estava abusado naquele dia. Mas depois ele me confessa que ele falou assim, não, pô, eu não vou deixar esse cara ir para um outro lugar. E ele aceitou que eu pudesse entrar para a equipe. Mas antes de ir, de fato, para o treinamento, eu passei mais 6 meses, já fazia terapia, e passei mais 6 meses num encontro semanal com ele, de 1 hora, quase 2 horas, falando a respeito do Leader Training, conhecendo os processos que aconteciam ali, o porquê das dinâmicas e como que elas deveriam acontecer. Então, ele me deu uma preparação muito boa para conseguir estar com as pessoas ali dentro. E isso me foi muito rico para eu conseguir estar dentro do consultório. Então, quando eu comecei a psicologia junguiana, eu já estava atuando dentro do consultório, porque as pessoas que vão lá para o treinamento, elas têm direito a uma sessão gratuita, né, para fechar algumas coisas que talvez possam ficar abertas lá no treinamento. Então eu comecei a fazer isso, e foi muito rico porque eu adquiri muita experiência nesses treinamentos, né, porque ele te coloca ali numa imersão também, né? Então todo mês você trabalhando com pessoas ali, você vai pegando o manejo das coisas. Então quando eu entrei lá na supervisão que era obrigatório dentro do IGEP, já foi muito rico também, porque eu comecei a pegar a maneira como era atuar através dessa metodologia, podemos dizer assim, né? Então, foi muito rico esse momento da supervisão, porque eu também aprendi com a experiência de outras pessoas e principalmente com a experiência do Valdemar Magaldi, que é quem coordena os cursos do IGEP junto com a sua mulher, que é a Simone Magaldi, né? A Ercília. Então ali foi um momento muito rico para mim. E o que aconteceu? Quando eu fiz a minha formação, quando eu terminei a minha pós-graduação, eu terminei minha pós-graduação falando o meu trabalho, o título do meu trabalho, né, o objetivo de estudo do meu trabalho era a importância da análise do analista, como era importante aquelas pessoas que passavam pela formação fazerem a sua análise também, e não uma autoanálise, né, ir para uma análise didática mesmo. Então, meu trabalho falava a respeito dessa importância e por que era tão importante.
Bom, terminei ali a minha formação, entreguei o meu TCC, foi aprovado com muito bem aprovado, porque eu tirei 10 nesse trabalho, eu até fiquei surpreso por ter tirado essa nota, acho que foi a nota mais alta que eu tirei num trabalho em toda a minha vida, né? Então, foi muito bacana isso para mim. Para eu também reconhecer o quanto eu estava me esforçando para conseguir trilhar esse caminho. Então, quando eu terminei a minha formação lá, a pós-graduação, o IGEP começou um programa de formação de analistas. E dentro desta formação existiam alguns pré-requisitos. Então, dentro dessa formação de analistas do IGEP, você precisa fazer 180 horas de análise, precisa ter lá 28 crédito de cursos de extensão, que são cursos que eles dão lá, além da formação lá na pós-graduação, mais 150 horas de supervisão em grupo, além daquelas 100 horas que já acontece durante a pós-graduação, 20 horas de supervisão individual, mais 300 horas de atendimento e 30 horas de orientação de trabalho final. Eu ainda estou na minha formação, mas esses pré-requisitos eu já atendi, basicamente. Eu preciso fazer lá algumas horas de supervisão individual. Hoje eu ainda faço minha supervisão em grupo. Eu acho que eu nunca vou parar, porque eu acho muito importante. Se eu não conseguir manter a minha supervisão individual, eu vou manter minha supervisão em grupo, né? Assim, eu tenho certeza de que eu estou indo no caminho certo, porque eu acho que a gente sempre está caminhando, então eu sempre preciso checar ali se nada está saindo muito fora do lugar. Não que eu tenha controle das coisas, mas quando a gente tem a ajuda de outras pessoas, a gente pode enxergar o mundo com um olhar diferente. Então, essa formação de analistas faz com que você se submeta a um processo mais rigoroso, né? Então, que essa é a diferença de um psicoterapeuta, alguém que se denomina psicoterapeuta e alguém que se denomina analista. Essa pessoa que se denomina analista, com certeza ela precisa ou passou por um programa muito mais rigoroso. Não que, por exemplo, lá a pós-graduação não seja rigorosa, não é nada disso. Mas a formação de analista exige que você tenha um tempo mínimo de análise, um tempo mínimo de supervisão, um tempo mínimo de casos, né? Além disso, a gente precisa escrever artigos também, 2 artigos por ano, um artigo por semestre, né? Então, além de outras atividades que acontecem lá no IGEP. Na época que eu estava procurando, eu não conseguia achar um outro lugar para estudar, mas hoje em dia você já consegue achar um Instituto Friedel, então eu sempre deixo essas duas opções, porque é o local que eu mais conheço, né? Então, e que eu tenho boas referências, até por conta dos professores que estão atuando nesses 2 lugares. Então, esse foi o caminho que eu fiz até estar aqui dentro, com toda a dedicação e com todo o amor que eu coloquei nas minhas formações. Quando eu comecei a pós-graduação lá no IGEP, eu também comecei o blog, então tudo isso fez com que eu começasse o blog porque eu queria dividir tudo que eu estava aprendendo com outras pessoas, seguindo lá aquela vontade de conseguir, ou melhor, de oferecer o mesmo que estavam oferecendo para mim. Mas hoje é muito claro as motivações de eu estar aqui dentro do consultório. Hoje é muito claro para mim como as coisas que aconteceram lá na minha vida, quando eu tinha 6 anos, com a separação dos meus pais, com as brigas que eu tive com meu pai, com as brigas que eu tive com a minha mãe, com as dores que eu tive em virtude desta separação, isso deixou uma ferida em mim. Eu ressignifiquei essas feridas, é evidente que eu ressignifiquei elas. Mas é por conta delas que eu estou aqui. É por conta dessa minha vontade
de conseguir entender essas coisas que mexiam comigo, de conseguir enxergar uma nova possibilidade para a minha vida. Então eu entendo que é essa minha ferida que faz eu estar aqui dentro hoje. E que foi através dela que eu conheci a psicologia junguiana. Essa é a minha trajetória. Começamos 2020 com um vídeo extremamente longo, né? Bom, façam os seus comentários. Eu queria deixar muito claro qual é a minha formação, para todo mundo saber, para ficar escancarado aí, para que ninguém tenha dúvidas, para que não fique parecendo que eu sou um psicólogo. Não, eu não sou um psicólogo. Eu deixo isso claro para as pessoas que chegam aqui, mas faltava deixar claro isso aqui no canal também. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado aqui desse relato pessoal. Vou deixar informações a respeito de todas as formações que eu fiz aqui na descrição deste vídeo. Vou deixar também aí nos cards, vocês vão encontrar a indicação do canal lá do Carlos Frois. Se você gostou, deixa a sua curtida também. E eu quero já preparar vocês, porque no próximo vídeo eu vou estar falando a respeito do silêncio dentro da clínica junguiana, que foi uma sugestão que foi dada e eu acolhi de coração aberto essa sugestão, que foi muito rica. Eu me apaixonei por essa sugestão e vou trazer essa temática para vocês no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, quero deixar para vocês um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!